uma ideia para um vídeo era justamente fazermos um perguntas e respostas, mas selecionando as perguntas de um modo a dar um encadeamento, para a gente falar sobre reforma íntima, que a gente vê que tem muitas dúvidas relacionadas a isso toda sexta-feira, né? Começando pela dor, depois passando pela questão da missão pessoal, depois as pessoas falando muito sobre se sentirem perdidas ou estando num vazio. É uma perfeita ideia, meu querido irmão. Quando gravarmos sobre reforma íntima, eu vos convido para que, junto a mim, ou de Lázaro, termos uma visão mais ampla. Te convido, na primeira parte do vídeo, podemos gravar isso amanhã, no fim de semana, quando vocês puderem. Você trazer um conceito bastante científico, voltado para a área da saúde, da mente e do corpo físico. E logo em seguida, nós falando sobre as transformações necessárias no âmbito do espírito. O que você acha? Um desafio, mas vamos lá. A vida sem desafios não é vida. Porque desta forma, meu querido irmão, nós conseguimos fazer o que muito falamos aqui. Falar do físico e falar do espírito. Do que adianta mandarmos e recomendarmos tanto a medicina terrena se no momento das explicações não a citamos? Claro que isto é uma deficiência de estudo de Jordelei. E não estamos passando a mão na cabeça dele. Mas podemos aproveitar e, ao mesmo tempo, falar de uma forma ampla e simples. Não precisamos entrar nos pormenores. Mas o que a ciência fala daquilo que estamos enfrentando? Dos distúrbios, dos desequilíbrios. E depois abordamos as questões espirituais envolvidas ao longo das reencarnações. Se não der para Excelente. ser nessa semana, gravamos em outra oportunidade. Mas está lançado um projeto. Se falo só para Jordelei, é capaz de não sair. Não acredito que saia, mas até para manter aceso assim o fogo do desafio, eu acredito que a gente deve fazer amanhã. Então, assim o será. Eu acho muito pertinente esse tema também, mentor e Robson, porque muitas vezes as nossas inseguranças psicológicas ou psíquicas acabam afetando o nosso corpo e a gente sofre muitas vezes fisicamente também. E isso acaba nos impedindo de tomarmos mais ações ou nos trazendo medo para que possamos agir na nossa reforma íntima. Então, conhecendo o nosso corpo, a resposta do nosso corpo, como ele reage às nossas emoções e aos nossos medos psíquicos, nós conseguimos dominá-los melhor e assim partir para uma ação de reforma íntima de forma mais confiante, de forma mais segura. É isso que eu venho pensando muito e é por isso que eu trouxe essa reflexão aqui. Perfeito. E, Talvez, Robson, não, talvez desculpa, aproveitando essa tua fala, né, e já que o mentor está mediando essa troca de ideias, eu tenho visto muitas, eu vou chamar de teorias por enquanto, né, mas muitos pontos de vista de estudiosos que dizem que essa ideia de controlar as emoções, ela é muito matemática, meio cartesiana, como se o nosso corpo fosse uma máquina que eu vou controlar os movimentos, né? Então eu seguro o volante, controlo o carro. Aí eu imagino que é assim com a minha mente, né?
Eu seguro o volante da mente e controlo minha raiva. Eu seguro o volante da minha mente e controlo a minha mágoa, né? E eu tenho visto muitos pontos de vista que acham que isso só faz aumentar a angústia, porque esse controle ele não funciona dessa maneira, como se fosse pela vontade, pela força, né? Perfeito. Um exemplo é a própria síndrome do pânico, né? O que desencadeia a síndrome do pânico em muitas pessoas, muitas vezes, são alguns pensamentos ali, conscientes ou no subconsciente, e que fazem com que o corpo dela responda de determinada maneira, que ela sinta aquele desespero físico ali, né? Aquela dor física, e que ela fica com medo, e que, como o mentor falou há um tempo atrás, exponencializa os pensamentos ruins. Nesse sentido, eu concordo com você que, ao invés de tentar controlar, sentir, aceitar, entender o que se está sentindo, talvez é um dos primeiros passos para que a pessoa possa lidar com aquilo de uma maneira mais tranquila, né? E possa começar a sua transmutação energética para que ela, ao mesmo tempo que aprenda a sentir aquilo, consiga sentir cada vez menos ou de uma forma mais tranquila, né? Isso deve ocorrer para outros distúrbios psíquicos também que se refletem no corpo, né? O processo é sempre o mesmo. Muda-se a faceta com qual ele apresenta-se na matéria. Veja que o distúrbio hormonal, por exemplo, ele ocorre em uma parte determinada, ou seja, na produção hormonal. Porém, ele se manifestará nas regiões mais frágeis do ser humano. E essas fragilidades podem, em algumas ocasiões, serem as causas das necessidades de crescimento e de avanço espiritual. Neste universo, não existe a lei do que nada se perde, tudo se constrói? Então, diante desta lei, tudo que ocorre no nosso organismo também torna-se providencial para o nosso crescimento e para o nosso adiantamento. As questões estão muito relacionadas aos pontos dos quais nós fugimos da realidade. Em que momento que implantaram em nós um gatilho que, ao estarmos expostos àquela situação, o pânico nos domina? Então, neste ponto, entra o equilíbrio do psicoterapeuta, que conversa, que organiza, que direciona a sua maneira de falar, de fazer aquele irmão pensar, e, aos poucos, vai desconfigurando as informações já codificadas com equívocos. Em outro lado, tem o processo do medicamento. E este medicamento, ele exerce exatamente sobre a produção hormonal. Então, ele devolve ao corpo a sua capacidade de esgotar-se menos, esgotar-se mais, para tentar reequilibrar uma pequena falha. Então, ele completa aquele processo e normaliza os processos químicos do organismo, dando, então, àquele ser a possibilidade de trabalhar de forma mais consciente, energética e com força mesmo. Os pontos que são trabalhados com a psicoterapia. Não adianta, não inventaram ainda nada mais poderoso do que a voz humana. É expondo, colocando para fora, que limpamos aquilo que está dentro.
Perfeito. Muito obrigado, mentor. Então, mentor, se a gente conseguir articular as duas ideias, né? Porque então o Reinaldo falou um pouco assim, então a gente vai aceitar aquele sintoma ou aquela angústia, e à medida que a gente aceita, nós vamos conseguir, talvez, lidar e transformá-la um pouco mais, né? Só que esse aceitar, eu entendo que ele não pode ser só do tipo, tá bom, você tá aí, né? Como se fosse uma coisa passiva. É um aceitar e entender assim, então você está querendo me dizer algo sobre a minha parte interior que eu não quero ou não consigo ver. Eu acho que talvez o próximo passo seria assim, por isso a psicoterapia. Exatamente. E veja que aí nós entramos num conflito muito gigantesco, que é uma das leis do universo, o poder da aceitação. Porém, a aceitação, ela nos remete muito a conformismos, a conformidade. Eu sou assim, tenho que aceitar. Eu nasci para ser pobre, não tenho o que fazer. Mas eu estou fazendo aceitação. Não é nesta aceitação, porque esta aceitação, ela vem recheada com muito mais autossabotagem do que aceitação. Então, eu aceito para ninguém me incomodar e me autossaboto sem ninguém imaginar. A aceitação é compreender que possuímos. Sim, Jordelei tem uma pinta no braço. O que vamos fazer agora? Diante de que possuímos esta pinta. Bem, precisamos ir, então, numa dermatologia, um dermatologista, fazermos alguns exames, ver se é necessário a remoção ou se não há problema algum com esse tipo de manchas. Então, resolvido a parte física, realiza-se o melhor tratamento. Nas questões emocionais, digamos que Jordelei tenha vergonha de ter a mancha em seu braço. Então, como vamos trabalhar? Cabe então, o trabalho dos benfeitores espirituais no auxílio do terapeuta ali presente, a mostrar em que momento que algo ou foi dito que transformou aquela pequena imagem em um ser tão grande ao ponto de causar-lhe a vergonha. Então, quando chegar na vergonha, não resolverão apenas a vergonha da pinta, porque isto é apenas o periférico. A vergonha está mais adiante ainda. E é este processo que a aceitação nos permite. Muito bem falado por ti, meu querido irmão. Aceitar não é se autossabotar. Aceitar é saber da onde começaremos a trabalhar. Então, continuando a aproveitar um pouquinho esse assunto, já que está muito instrutivo, mentor, e que isso eu já vi que já virou um vídeo por si mesmo, né? Então, na síndrome do pânico, a pessoa tem aquele sintoma, num primeiro momento ela faz tudo para não sentir aquilo, porque é muito desagradável. Depois ela começa a entender que aquilo tem um sentido e começa a aceitar que aquele sintoma aparece, e essa aceitação é um ponto de partida. E depois desse ponto de partida, como seriam os próximos passos? Com o auxílio da medicação e da orientação, começa a buscar-se as causas primeiras, que muitas vezes elas podem estar, sim, nesta existência, ou provinda de outras existências, outras marcas registradas nas vidas anteriores. Este seria o processo em que adentraria a terapêutica física, o processo da terapêutica espiritual. Muitas vezes,
quando o espírito encontra-se aberto para a transformação. Porque veja só, meus irmãos, inúmeras das cirurgias que são realizadas, diríamos que uma parcela muito pequena são curadas. Mas por quê? Se o médium ou os médicos espirituais são os mesmos. Entra exatamente neste ponto. Quando nós apenas buscamos, porque não queremos mais, para resolver de forma fácil, muitas vezes não há um merecimento. Porque necessita sempre que o ser humano dê um passo na direção do que ele quer. Senão, a eficácia do tratamento é momentâneo. Agora, quando ele se propõe ao estudo, à oração, a ir à igreja, ir à mesquita, ir à sinagoga, ir à casa espírita e participar de uma forma ativa e uma forma com constância, ele demonstra que ele está interessado em todos os âmbitos da cura. Então, o processo começa um aceleramento, pois então trabalha-se os pequenas arestas que vieram remanescentes das vidas anteriores, com o auxílio do médico presente, o psicoterapeuta, e com o auxílio dos uso de medicamentos, quando assim o é sugerido, gera o tríplice equilíbrio. Os 3 pontos de ligações que nos levam à cura. Mas, mentor, e quando não se tem a fé religiosa, qual é o processo que se dá neste momento? Este irmão não terá mais merecimento? Ou terá menos merecimento? Não. O merecimento se dá por aquilo que fazemos de amor, de caridade e de simplicidade. Para com o próximo e para conosco mesmo. O processo da cura espiritual se dá exatamente pelo processo da reforma interior. Quando reconhecemos que estamos revendo a pintura da nossa parede e então encontramos manchas de que encontra-se aquela parede na condição não perfeita, mas na condição de exigir pequenos reparos antes de refazermos a pintura. Quando aceitamos isso, então começamos a mexer lentamente. Algo muito simples. Por que toda vez que eu respondo à minha mãe, tenho que ser explosivo? Por que toda vez que respondo ao meu pai, tenho que ser de tal ou tal forma? Por que toda vez que eu converso com minha esposa, com meus filhos, com os meus irmãos, eu preciso usar sempre uma voz mais ríspida, áspera ou dura? Quando começamos a nos fazer estas perguntas e começamos o processo da mudança, então estamos a passos largos no caminho da reforma interior. Isto gera merecimento, independente de crer ou não crer. Este conjunto é que faz a terapêutica tornar-se muito mais ágil e coesa. Mentor, quanto à meditação e ao equilíbrio dos chakras, feitos especialmente de manhã, como a meditação contribui para nos energizar e nos ajudar a enfrentar esses desafios ou controlarmos os nossos impulsos de uma maneira mais consciente para que não cometamos esses equívocos? O processo que envolve o despertar de todos os novos dias, ele apenas reserva um tempo para que tenhamos para olhar para nós mesmos.
Pode ser a oração, pode ser a meditação, pode ser a canção, pode ser o simples planejamento calmo e sereno do que pretenderemos realizar naquele dia. Os chakras, geralmente quando voltamos do mundo espiritual e estamos no processo do auxílio e do estudo, eles voltam extremamente equilibrados. Agora, quando temos aqueles pesadelos, onde nós somos as causas dos sonhos equivocados, então, muitas vezes, quando acordamos, não encontramos o equilíbrio perfeito das nossas vibrações. Os chakras que você acabou de falar. Quando nos colocamos a meditar e a orar, estamos trazendo o reequilíbrio das forças vibratórias a todos estes pontos. Isso já faz uma diferença muito grande, porque a partir daquele instante, alinhado, pelo menos, sabemos que começamos. Para manter, bem, quando desalinhar, em vez de gritar, silenciar e realinhar. Esta prática, no início mais contínua e frequente, mas com o passar do tempo, bastará pensar e você alinhado estará. Tudo é prática e desenvolvimento. Obrigado. Muito bem, mentor. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Acho que foi uma prévia panorâmica muito instigante para a nossa próxima conversa. E eu acho que isso vai auxiliar muito todas as pessoas do canal. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Desejamos um dia, uma manhã, uma noite muito abençoada a todos vocês. Paz e luz.